Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje nós vamos ver a avaliação de opções de compra por meio do modelo de Black-Scholes, bem como os efeitos dos dividendos. O valor de uma opção de compra por meio do modelo de Black-Scholes, segundo Damodaran, Ross, Westerfield e Jaffe, é obtido seguindo-se os seguintes passos. O primeiro passo é obter o valor de D1 e de D2. Vamos supor, por exemplo, que se deseje valorizar uma opção de compra de 11 meses da empresa Gama e que o desvio padrão continuamente composto das variações dos preços das ações é de 36,6% ao ano. Além disso, sabemos que o preço da ação da empresa Gama e o preço de exercício são ambos de 60 e que a taxa de juros livre de risco seja de 4% para esses 11 meses. Né? Então, 11 meses por 12 dá 0,9167. Nesse caso, os valores de D1 e de D2, que são os primeiros valores a serem calculados, são os seguintes. Pegando então a fórmula que a gente viu de Black-Scholes na aula anterior, para encontrar o D1, nós precisamos pegar o logaritmo natural e multiplicar pelo preço da ação dividido pelo preço de exercício. Então, o logaritmo natural do preço da ação dividido pelo preço de exercício, que também é de 60. Mais R, que é a taxa livre de risco, que no nosso caso aqui é de 4%. Né? Mais a variância, que é o que? O nosso desvio padrão elevado ao quadrado, que dá então 0,1340. 0,366 ao quadrado dá 1340. Dividido então por 2 e multiplicado pelo tempo que nós vimos deu 0,9167, 11/12. Né? Já no denominador, nós vamos pegar então o desvio padrão, que é 36,60, e multiplicar pela raiz do tempo. Dessa forma, então, encontro que D1 é 0 mais 0,9809 dividido por 0,3504, ou seja, 0,2799. D2, então, a gente obtém pegando o D1, 0,2799, menos o desvio padrão multiplicado pela raiz do tempo, que deu 0,3504, a gente já tinha visto aqui, né? Então, encontro D2 menos 0,705. O segundo passo é calcular as distribuições normais acumuladas, o ND1 e o ND2. O cálculo da distribuição acumulada vai ser obtido então utilizando a tabela que eu vou mostrar para vocês a seguir, que é o denominador de tabela 1, na qual apresenta as probabilidades acumuladas na função distribuição normal padronizada. Por exemplo, o D1 a gente viu que é 0,27. Né? Esse ponto então a gente pode localizar na tabela 1 olhando o ponto 0,2 na vertical e 0,7 na horizontal. Eu peguei só a parte da tabela que nos interessa aqui, ó, 0,2 na vertical e 0,7 na horizontal. Então, encontramos 0,10 para 0,27, 0,1064. Né? Volto lá. Foi assim que encontramos 0,1064. Já o D2, que é o 0,7, a gente utiliza o mesmo procedimento. Então, nós vamos lá na tabela, 0,7 e encontro 0,279. Encontro esse 0,279. Mas, para se encontrar a probabilidade acumulada, deve-se proceder de acordo com o apresentado agora a seguir. O que nós vamos fazer? O N27, então, vai ser 0,50 mais 50%, né? Mais o 0,1064 que encontramos na tabela dá 0,6064. Já o N007 vai ser 0,50, né? Como ele deu negativo, menos 0,279, que dá 0,4721. Entretanto, o valor do D1 não é 0,27, é 0,2799. E o valor de D2 não é 0,7, é 0,705.
e que não se encontram na tabela que a gente viu. Assim nós vamos precisar fazer uma interpolação. Como 0,27 é 0,6064, que a gente calculou aqui, o N28 já calculei para vocês é 0,6103, e como o N07 é 0,4721 que a gente calculou aqui, e o N-08 é 0,4681, calculei para vocês, então o valor de ND1 e ND2 é obtido da seguinte maneira, vamos fazer a interpolação. Primeiro calcula-se a diferença entre os dois valores, N28 e N27. 0,6103 menos 0,6064 dá 0,039, né? Então, como 0,2799 está 99%, observem, de distância entre o 0,27 e o 0,28, então o que eu faço? Pego o valor do 0,27, 0,6064 e mais 99% da diferença que a gente encontrou lá, 0,039. Encontro finalmente então o valor do ND1 de 0,2799, que é de 0,61026. Para o D2 eu faço da mesma maneira, pego o D2 de 0,7 e de 0,8, calculo a diferença entre os dois, 0,4721 menos 0,4681 dá 0,04. Como o 0,0705 está a 5% de distância do 0,7, então o que eu faço? Vou pegar o 0,4721 mais 5% da nossa diferença entre os dois valores. Encontro então o 0,7, o N de 0,705, que deu 0,4723. Terceiro passo, agora que a gente já tem o ND1 e o ND2, é calcular o valor da opção de compra, que usando a fórmula que a gente viu na aula anterior. O valor da opção de compra vai ser o preço da ação, que é de 60, multiplicado pelo ND1 que a gente achou agora, de 0,61026, menos o preço de exercício, que é 60, multiplicado pela constante de Euler, elevado na taxa livre de risco, que é de 4%, multiplicado pelo tempo, que é 0,9167, ou seja, 11/12, já que é 11 meses, né? E ainda multiplico pelo ND2 que acabamos de encontrar, 0,4723. Dessa forma, o valor da opção de compra vai ser 36,62, menos 27,31 vai ser 19,31. Uma das principais limitações do modelo de Black-Scholes é que ele não considera a possibilidade de exercício antecipado da opção, para o caso de opções americanas, né? Nem o pagamento de dividendos, variáveis essas que impactam no valor das opções. Em relação aos dividendos, é importante destacar que, segundo Damodaran, eles reduzem os preços das ações. Em razão disso, quando os dividendos aumentarem, as opções de compra se desvalorizarão e as opções de venda, por outro lado, se valorizarão. Todavia, é possível ajustar o modelo de Black-Scholes tanto no curto quanto no longo prazo, a fim de que ele incorpore os dividendos. No curto prazo, isto é, quando a opção então ela tem menos de um ano até o vencimento, pode-se subtrair do valor atual do ativo o valor presente dos dividendos esperados durante a vida da opção, obtendo dessa forma o valor ajustado para dividendos, que pode ser utilizado como o preço da ação no modelo de Black-Scholes. Dessa forma, a fórmula adaptada para dividendos seria a seguinte: observem, no lugar do preço das ações, vem o preço da ação ajustada para dividendos. O resto da fórmula continua igual. E na hora de calcular o D1 no lugar do preço da ação, novamente eu prego o preço da ação ajustado já dos dividendos. Esse preço da ação adaptado dos dividendos é obtido pelo preço da ação, menos o somatório dos dividendos trazidos a valor presente pela taxa R, que é a taxa livre de risco, durante a vida útil até o vencimento da opção de compra.
Já no longo prazo, supondo-se que o rendimento dos dividendos seja constante durante toda a vida remanescente da opção, no modelo de Black-Scholes adaptado, passa a ser o seguinte. Agora, para encontrar o valor da opção de compra, eu vou ter que pegar o preço corrente da ação e multiplicar pela constante de Euler elevado na menos y, que é o rendimento dos dividendos, ou seja, é o valor dos dividendos divididos pelo VPL do ativo, multiplicado pelo tempo. Então, além disso, o resto da fórmula permanece a mesma. Então tem essa adaptação aqui, em relação ao preço da ação aqui, na hora de calcular. Além disso, no cálculo do D1, nós vamos ter que pegar o logaritmo natural do preço da ação sobre o preço de exercício, não tem adaptação nenhuma, mas aqui é a adaptação. Eu vou pegar a taxa livre de risco menos o rendimento dos dividendos, que a gente já viu, é o valor do dividendo dividido pelo VPL do ativo. O resto da fórmula continua igual. Então tem essa adaptação tanto aqui no preço da ação, que tem que multiplicar pela constante de Euler elevado então nesse rendimento de dividendos, multiplicado pelo tempo, quanto ajustar o D1 dessa taxa, desse rendimento de dividendos. Analisando-se a fórmula que a gente viu anteriormente, observa-se que inicialmente o preço das ações é ajustado a valor presente pela taxa de rendimento dos dividendos, como a gente fez lá, né? E posteriormente a taxa de juros é compensada pelos rendimentos dos dividendos ali no cálculo do D1. Uma outra limitação do modelo de Black-Scholes é do exercício antecipado, né? Então ele foi concebido apenas para a opção europeia, ou seja, ele não considera essa possibilidade de exercício antecipado da opção. No entanto, existem duas abordagens que ajustam o modelo de Black-Scholes de tal forma que ele possa ser utilizado para avaliar opções americanas. Essas duas abordagens são a avaliação pseudo-americana e uma versão modificada do modelo binomial. Matéria essa que será vista na nossa próxima aula. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.